bem-vindos ao Capital Talks, um podcast da Meu Capital. Hoje temos um convidado muito especial connosco, Nuno Melo, Head of Sales da XTB. Prometemos falar muito sobre brokers, sobre investimentos, sobre ETFs e muito mais, portanto fiquem desse lado. Nuno, muito bem-vindo, é um gosto ter-te cá. Olá Zé, muito obrigado pelo convite antes de mais, também com muito gosto estou aqui hoje com vocês. Impecável. E quem é o Nuno Melo? Idade, filhos? Estás aí jovem, robusto? Estou. Sou mais novo do que parece. Já tenho 37 anos, sou licenciado em Engenharia Civil, nada tem a ver com esta área económica e gestão. Depois apaixonei-me por esta área um pouco mais tarde, comecei a trabalhar na XTB em 2011 como Account Manager e neste momento sou diretor comercial, já lá estou na empresa, portanto vai fazer 10 anos em junho deste ano. Sabes que era precisamente por aí que nós íamos começar. Eu tinha aqui algo que era, em junho, tu fazes 10 anos de empresa. Pá, 10 anos de empresa. Tu estás de parabéns. Sou quase dos pioneiros da empresa. Pois. A empresa começou em 2010 em Portugal e eu entrei em 2011, no ano a seguir. Pois, tu praticamente fundaste a empresa em Portugal, porque, quer dizer, foi o princípio dos princípios da XTB cá. Quando eu entrei éramos apenas 7 pessoas. 7 pessoas. A XTB é hoje uma grande empresa, cotada em bolsa, com uma valorização muito grande. Mas como é que era a XTB em 2011 quando tu te juntaste? O que é que tu encontraste? No início era uma empresa completamente desconhecida do público em geral, não é? Ninguém conhecia a XTB. Confundiam o nome, diziam o que é XTB, XBT? Não, eu não quero nada da Mel. Portanto, confundiam e não sabiam o que era. E no início, como éramos uma empresa de CFDs, sobretudo, não tínhamos ações e ETFs como temos agora, nem sequer criptomoedas, era apenas CFDs e Forex, que era um mercado ainda pouco desenvolvido em Portugal. Portanto, a primeira abordagem é sempre um pouco complicada, mas a empresa teve um crescimento exponencial. Não é? Começámos com 0 clientes, portanto, qualquer aumento é sempre exponencial e correu bastante bem nestes primeiros anos. Claro, e a XTB é uma empresa de origem polaca. Como é que é lidar com... Eu tenho alguma experiência, já estive na Polónia, os meus investidores da Foral Funds eram a família Soares Santos, dona do Pingo Doce em Portugal e da Biedronka na Polónia. Portanto, eu já tenho uma ideia de que os polacos são rijos. Como é que é trabalhar com eles? É tranquilo. A XTB é a única empresa polaca em Portugal. Pois. Não sei se sabias disso. Inclusive, quando veio cá, na altura ainda era o Aníbal Cavaco Silva, o nosso presidente, e quando veio cá o presidente polaco em visita de Estado, fez-se acompanhar do nosso CEO precisamente por ser a única empresa com representação em Portugal. Mas é tranquilo, portanto, é exigente como qualquer empresa internacional, mas o ambiente é muito bom, os objetivos também são fazíveis e as pessoas dão-se todas bem, portanto é um ambiente bastante bom e bastante produtivo. Claro, eu sou-te sincero, eu acho que é muito interessante as pessoas que nos ouvem, que nos seguem, conhecerem melhor por dentro o que é a XTB. Eu pessoalmente, enquanto investidor, eu comecei com a XTB em Portugal porque fui pesquisar quem é que realmente eu conhecia, quem é que realmente estava cá, que tinha um escritório, que tinha uma cara, que estava regulado na CMVM. E o que me entusiasmou muito desta empresa foi perceber quem eram. Eu conseguia ir ao site, à Polónia, conseguia ir à bolsa, conseguia saber os resultados, as demonstrações todas. Exatamente. Além de ser uma empresa cotada em bolsa, não é? Que as pessoas podem, portanto, na parte da relação com os investidores, pesquisar o relatório de contas da empresa, demonstrações de resultados, etc. E ter acesso, é de acesso público, todos esses resultados da empresa. Também em Portugal e nos vários países onde estamos presentes temos um escritório físico e pessoas com quem se podem reunir, com quem podem falar ao telefone, etc. Portanto, é um bocadinho diferente daquelas corretoras que estão lá fora e que a pessoa abre conta online, apesar de sermos uma corretora online, há essa possibilidade realmente de falar também fisicamente com as pessoas e ter reuniões presenciais. Claro. Nuno, e como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é o teu trabalho de diretor de vendas? Quais são as tuas vendas? Bem, neste momento, depois da campanha que iniciámos em outubro, do José Mourinho, em que apresentámos o José Mourinho como embaixador da empresa, tivemos um crescimento exponencial. Portanto, quer em número de novos clientes, quer também em termos de captação de capital e também em termos de turnover, portanto, gerado pela negociação dos clientes. E desde aí realmente o trabalho tem sido a um ritmo muito mais acelerado, precisamente devido ao crescimento exponencial que a empresa teve. O meu dia-a-dia basicamente passa por gerir a equipa de vendas aqui em Portugal, portanto motivar os accounts,
dar-lhes também ferramentas que possibilitem melhorar a sua produtividade e fazerem o seu trabalho com mais eficácia. E também toda a parte depois de análise de mercado, artigos para meios de comunicação social, podcasts como este que estamos a fazer hoje, os vídeos de abertura de mercado, de oportunidade, os webinars também de acompanhamento à negociação, etc. Impecável. E muita gente não percebe bem qual é que é este negócio dos brokers, destas plataformas em que é possível investir. Muitas pessoas, e nós recebemos várias mensagens todos os dias, nem sabem como os bancos funcionam. Quer dizer, nem sabem como é que os bancos utilizam o dinheiro e ganham dinheiro e geram dinheiro. Um broker em si, como a XTB, como é que é o vosso negócio? Como é que vocês gerem os vossos KPIs? São novas contas? Novos clientes a comprar e vender produtos? Exatamente. Portanto, a XTB só ganha se realmente os clientes negociarem. Portanto, se o cliente abrir conta e nunca negociar, não ganhamos nada porque não temos qualquer taxa na manutenção de conta. E, portanto, só interessa-nos, como é óbvio, que os clientes negociem ativamente, mas interessa-nos, sobretudo, que os clientes ganhem dinheiro. Porquê? Porque se ganharem dinheiro, vão negociar, vão trazer amigos, vão trazer familiares. Se perderem dinheiro, vão desmotivar e vão desistir. Portanto, a XTB ganha basicamente com as comissões que são cobradas e os spreads que são cobrados na negociação dos clientes. Claro. Pois, eu acho que isso de facto é muito importante, porque lá está, quando eu comecei a investir em 2019, não foi há muito tempo, olhei para os brokers que existiam e olhava para as letrinhas pequeninas, de qual era a percentagem das pessoas que perdiam dinheiro, e depois tentei perceber o que era isto dos CFDs. E tu consegues explicar um bocadinho o que é um CFD para quem não sabe? Claro. Sim, o CFD não é nenhum bicho de sete cabeças, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Atualmente tem havido realmente uma grande polémica em torno de youtubers, etc., e esquemas fraudulentos em torno dos CFDs e, sobretudo, do mercado de Forex, mas o mercado de Forex não é um mercado, nem o mercado de CFDs não são mercados fraudulentos. O que é fraudulento é os esquemas que se fazem à volta desse mercado. Esses mercados são mercados regulados, em que participam, o mercado de Forex é o mercado mais líquido do mundo, onde participam, move-se cerca de 5 trilhões de dólares por dia em volume de negociação, onde participam bancos de investimento, governos, bancos centrais, empresas e também os investidores de retalho. Mas basicamente um CFD o que é? É um contrato por diferença, é um produto derivado que significa Contract for Difference, daí a sigla CFD, que não é mais do que um produto que replica o preço do ativo subjacente. Ou seja, se for um CFD sobre o ouro, por exemplo, se o ouro subir $1, o CFD sobre o ouro sobe também $1. Se o ouro descer $1, o CFD sobre o ouro desce $1. Basicamente, qual é a vantagem? É que possibilita que investidores com menos capital tenham acesso à negociação em matérias-primas, por exemplo, também em índices, em Forex, etc. Caso contrário, só conseguiriam através da negociação de futuros ou de ETFs. Ok. Pois, eu percebi nessa altura, e quando comparei a XTB com outros brokers, vi que a XTB já estava a fazer um caminho de não ser só CFDs, também ter outro tipo de produtos e ter muita oferta. Isso na altura agradou-me, eu poder comprar ações, criptomoedas, índices, agora os ETFs também. E para onde é que é o vosso caminho? Para vocês ganharem mais clientes, vocês trazem mais produtos? Nós já lá vamos chegar aos ETFs, mas como é que... O nosso objetivo é ser o one-stop shop, como a gente costuma dizer. Portanto, é uma corretora ou um banco de investimento, como quiserem chamar, onde é possível aceder a todo o tipo de mercados, em que o cliente pode negociar não só em CFDs e Forex, como também ações, ETFs ou criptomoedas. E, portanto, o nosso objetivo é ser uma plataforma, uma única plataforma, que é a Xstation, que está em constante desenvolvimento, onde o cliente consegue aceder a qualquer tipo de mercado a nível mundial, com preço em tempo real, sem nenhum custo e com spreads e comissões muito baixas. Ou até inexistentes, no caso de ações e ETFs. Muito bom, muito bom. E diz-me uma coisa, neste último ano e pouco, a partir da pandemia, eu diria talvez, houve a loucura do retalho a começar a investir, não é? De pessoas como eu, individuais, a começar a comprarem ações e investir em criptomoedas e isto tudo. E de repente tornou-se muito falado, até com o GameStop também no início deste ano era uma loucura, as criptomoedas, com o Elon Musk a falar sobre este tema. E eu vejo que a XTB, em concreto, cresceu cerca de 150% do ano passado para agora. Como é que isto é lá no escritório? Parece um ambiente startup, está tudo a correr? Como é que vocês gerem?
Por acaso, isto coincidiu com a pandemia, como disseste muito bem, e portanto, neste momento estamos em teletrabalho, não estamos no escritório. Ok. Mas acredito que dentro de casa seja complicado gerir esse ambiente, não é? Sempre com o telefone a tocar, sempre a falar com clientes, mas temos tido realmente muito trabalho, tivemos um aumento exponencial devido, por um lado, à pandemia, portanto as pessoas ficaram confinadas em casa e sem saída, é público, portanto as pessoas procuram muitas vezes uma distração, um meio para se entreterem, seja apostas desportivas, seja casino online e também investimentos. E também tem ajudado o facto dos mercados estarem em máximos históricos e não pararem de subir, quer mercado acionista, quer criptomoedas, o que tem levado, como é óbvio, muitos investidores, que até então este tipo de mercados era desconhecido para essas pessoas, a entrarem no mercado, seja por aconselhamento de amigos, seja por referências, e portanto vêm negociar pela primeira vez. Oh, Nuno, tu falavas sobre as casas de apostas e etc. Epá, e eu até comecei meu capital e este foco em poupar, empreender e investir e em concreto nos mercados financeiros, porque a mim faz-me aflição quando vou lá ao café a Orem e vejo que a conversa de mesa é então, Euromilhões, é desta que ganhamos. Pá, e eu nunca joguei no Euromilhões, porque para mim jogar no Euromilhões ou apostar se o Benfica vai ganhar ao Sporting ou se o Famalicão vai marcar mais do que 2 golos, epá, é uma coisa que é um jogo de sorte, lá está. Epá, e eu gosto de investir, mas para mim aquilo não é investir, é apostar. Eu acho que é preciso nós estabelecermos bem essa diferença entre o que é apostar nos mercados e o que é investir. O que é que tu pensas sobre isto? É que esta geração, esta malta nova, como eu, quer dizer que entramos e não somos como tu, que estás nisto há mais de 10 anos, nós muitas vezes não investimos assim com tanta noção de causa. Nós vemos, a Tesla está aqui a crescer, vamos comprar a Tesla, nem pensamos duas vezes. Como é que... Exatamente. É um bocadinho por aí, portanto, também há muitos investidores que fazem os investimentos como gambling e como jogo, portanto, basicamente estão a fazer também um tiro no escuro, portanto, mas a maior parte das pessoas realmente fazem como investimento. Agora, há vários tipos de investimento. Há o investimento de longo prazo, o investimento de curto prazo e o trading, o day trading, que é o que eu faço e também a maior parte dos clientes fazem. Agora, é normal que as pessoas se sintam como é que eu ia dizer, motivadas a comprar aquelas ações que mais valorizaram, mas isso por si só não é errado. Portanto, nós devemos comprar as ações que estão a subir e não aquelas que caíram muito, a pensar que como já caiu muito, poderão agora valorizar. Portanto, devemos, sobretudo, comprar aquilo que está a subir e vender aquilo realmente que está em queda. Agora, os pequenos investidores que entraram nesta euforia, e que muitos podem chamar até de bolha, como aconteceu com a bolha tecnológica em 2000, a bolha da subprime em 2008, sim, não tem necessariamente de ter medo que o mercado possa inverter e perder dinheiro. Há ferramentas de gestão de risco, como por exemplo o Stop Loss, que a nossa plataforma dispõe, o Trailing Stop, que permitem ir protegendo os ganhos com uma ordem automática que fica no mercado e quando o mercado voltar para trás, sair então e proteger os ganhos que já tem, ou parte dos ganhos que já tem. Exatamente. E eu vou-te dizer, em concreto, nós aqui na Meu Capital vamos cada vez mais comparar os vários brokers. Ver o que é que a Etor faz de bem, o que é que a Degir faz de bem, e o que é que a IB faz de bem, etc. E eu, em concreto, uma das empresas onde eu comecei a investir, através da qual eu comecei a investir, foi a Etor. Depois achei que a Etor já não me satisfazia tão bem, porque acho que quase que gamifica demasiado o investir. Aquilo parece que estou no Facebook, eu estou na Etor a investir e parece que estou no Facebook. Só falta saltar em confetis cada vez que uma pessoa abre posição. Eu gosto mais da plataforma da XTB, no sentido em que, a meu ver, não sei o que é que os seguidores têm notado, a plataforma, numa primeira fase, pode ser um bocadinho mais complexa. Não é tão fácil de utilizar e de comprar produtos. Mas isso também nos obriga a olhar com mais profundidade para o que estamos a fazer. Eu nunca olhava aos gráficos, isto parece parvo, mas é verdade, eu nunca olhava aos gráficos na Etor. Eu via lá a Tesla ou a Apple e eu comprava. Na XTB e na Xstation eu já vou ver o gráfico, se caiu, se ganhou, vou lá ver as notícias, vou lá ver aquelas coisas todas que vocês têm e muitas delas eu ainda não percebo a 100%. Qual é que é a tua opinião sobre as outras plataformas concorrentes, digamos assim, a eToro, a Degiro e muitas mais? Assim, há muitas outras plataformas que eu não conheço. Conheço algumas, porque é a minha obrigação também conhecer a concorrência, como é óbvio,
mas não gosto muito de estar a dizer mal ou bem dos concorrentes. Acho que a nossa plataforma realmente é um pouco superior a algumas que estão no mercado atualmente, devido a ser uma plataforma realmente profissional com muitas ferramentas disponíveis para o investidor. Como tu disseste bem, tem ferramentas desde o calendário macroeconómico, que a pessoa deve consultar todos os dias. Isto para quem faz trading mais ativo, deverá verificar todos os dias quais é que são os dados macroeconómicos de relevância que vão sair, sejam reuniões de bancos centrais, sejam divulgação de vendas a retalho, divulgação de dados do mercado laboral, etc., no calendário macroeconómico. Temos também ferramentas de sentimento de mercado, temos os heatmaps, temos os scanners também, os stock screeners e ETF screeners, para detectar as ações e ETFs que se enquadram dentro dos parâmetros que nós definimos, seja em termos de capitalização, seja em termos de dividend yield, seja em termos de beta, seja em termos de volume de negociação, etc. E temos muitas outras ferramentas, como por exemplo a parte gráfica, como tu disseste. Portanto, para quem negocia num estilo de buy and hold, portanto, comprar e deixar em carteira durante 10, 15, 20 anos, não está muito preocupado se vai comprar 5% acima ou 5% abaixo. Agora, quem negocia numa perspectiva de day trading ou até de swing trading, portanto, ou seja, swing trading, seria manter a posição em carteira durante algumas semanas, 1, 2, 3, 4 semanas. Aí sim faz sentido otimizar a entrada no mercado. E mesmo que a pessoa negocie com base em rácios fundamentais apenas, é importante conhecer a parte da análise técnica e analisar os gráficos para determinar qual é que será o melhor ponto de entrada, qual é que oferece a melhor a relação retorno-risco. E, portanto, plataformas como a nossa, que tem a parte gráfica muito desenvolvida e que está em constante atualização, são ótimas realmente para quem faz a parte de análise técnica e a parte de análise gráfica. Pá, já estou a perceber porque é que tu és o diretor de vendas, é que tu estiveste aí a debitar e bem, e a X-Station tem isto, mas está bem estudada a lição. Não, mas é verdade, a X-Station realmente tem muita coisa por onde nós podemos absorver informação para tomar boas decisões. E tem também, José, deixa-me só interromper, claro. Desculpa, tem também, para quem quer aprender, vídeos de formação e tutoriais. Temos uma secção que está disponível também nas contas de demonstração, mesmo para quem não é cliente, em que a pessoa consegue aceder à secção Educação Vídeos e tem lá uma panóplia de vídeos e cursos que nós fizemos, alguns mais recentes, outros no passado, alguns também com convidados externos da XTB, seja vídeos sobre análise técnica, sobre gestão de risco, sobre análise fundamental, sobre ações. Temos lá montes de vídeos para quem quer aprender a poder visualizar e aprender, sem nenhum custo. Olha, isso é um grande tema aqui que nós temos, que é aprender. Sabes que eu vejo que tu regularmente falas com meios de comunicação e dás entrevistas e estás presente neste tipo de abordagens, e sabes que nós começámos a Meu Capital porque achámos que ninguém sabia nada de nada. As pessoas da nossa idade que estavam a começar a investir não sabiam nada de nada. Eu próprio, em 2019, quando comecei, eu não sabia o que era Forex, o que era um índice, o que era uma commodity. Isto não faz sentido nenhum, pá. Eu andei na escola, estudei gestão no ISCTE, eu criei empresa já há 9 anos que sou empresário, mas não sabia isto. E, portanto, a Meu Capital começou como uma plataforma de educação para explicar estas bases simples. E de facto, eu acho que a literacia financeira em Portugal ainda é muito fraquinha. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Achas que nós estamos capacitados para investir e para perceber sobre os temas económicos e das taxas de juro e dos impostos e IRS? Decididamente que não. Mesmo quem é da área de economia e gestão não tem qualquer formação na parte de mercados financeiros. Eu, por exemplo, sou de uma área diferente, sou da área de engenharia, mas comecei a investir aos 19 anos em ações quando estava na faculdade ainda, na altura estava no técnico, e aprendi um bocadinho por tentativa e erro e por gosto também. Na altura não vi nada disto, destes vídeos, nem empresas de formação, nem YouTube, nem nada disso, e portanto aprendi a comprar livros na Amazon na altura e a ter gosto pela área, informar-me e a participar em alguns seminários presenciais que havia na altura. Mas realmente, neste momento, eu penso que a literacia financeira é muito fraca em Portugal e é importante haver empresas como a Meu Capital que trazem realmente isso para os portugueses, que lhes possibilitam aprender os conceitos básicos. Ainda assim, nós também temos vários vídeos com conceitos básicos para quem quer aprender o que é um CFD, como é que funciona o mercado acionista, como é que funciona o mercado de Forex, o que é o short selling, a alavancagem, o que é um PIP, o que é o spread, tudo isso está também explicado nos nossos vídeos. Eu aqui dou um exemplo giro que é, a minha irmã segue estes negócios que eu vou criando e segue a Meu Capital, e como toda a gente a levar todos os dias com mercados financeiros e ações e tudo,
no outro dia disse-me, Zé, pá, eu também quero começar a investir. Como é que tu fazes isso? Onde é que fazes? Eu disse, olha, eu por acaso costumo utilizar maioritariamente a XTB, crias uma conta e tal, inscreves, não sei o quê. E depois a minha irmã disse que queria comprar uma ação, comprou, e depois disse que queria vender a ação, não é? Sair da posição, mas depois, em vez de vender aquela posição, fez sell numa nova... abriu uma nova posição de venda. E a minha irmã é médica, estudou medicina, pá, mas não tem qualquer tipo de noção. E o que é que eu acho que na Meu Capital é importante nós trazermos aqui? É para toda a gente, não só para quem estuda economia ou finanças ou gestão, ou para quem ativamente investe, mesmo para quem está de fora, mas está interessado, é ter um mínimo de bases. Portanto, nós pegámos em 3 passos fundamentais. O primeiro foi criar quase um meio de comunicação, o Daily Meu Capital, em que nós todos os dias lançamos muitas notícias sobre o mundo financeiro. Porque a mim, pessoalmente, chateava-me, incomodava-me, que às vezes eu apanhava notícias nos meios de comunicação portugueses que eu ia ver e já tinha já saído. Com atraso de 1 hora ou 2 horas. Sim, e às vezes mais, um dia, já tinha saído um dia depois. E isso pode ser a diferença entre ganhar ou perder dinheiro nos mercados, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que estarmos realmente up to date é muito importante. E, Nuno, agora entrando aqui num tema muito interessante e que os nossos seguidores também têm perguntado muito, que são os ETFs, portanto, Exchange Traded Funds, que vocês lançaram agora na XTB e vi que aproveitaram também um prémio que receberam da DEC Proteste, não é? De broker número 1 em Portugal. Exatamente, a escolha acertada para a negociação de ações em Portugal. Sim, senhor. E agora os ETFs, o que é isto, pá? Os ETFs, como tu disseste, são fundos, portanto, traduzindo à letra, são fundos negociados no mercado. Portanto, é como se fosse fundos de investimento, mas negociados em bolsa. Okay. Ou seja, cotam durante o horário de negociação de bolsa, entre a abertura e o fecho do mercado, e podem ser fundos que replicam o preço de setores, por exemplo, de índices, de commodities, de taxas de juro ou até de criptomoedas, mais recentemente. Portanto, poderemos ter um ETF que replica o preço do ouro. Esse ETF poderá também ser alavancado, portanto, poderá replicar o preço do ouro vezes 2 ou vezes 3. Poderá também ser de short selling, portanto, ou seja, replicar o preço do ativo, mas ao contrário. Poderá replicar um índice como o SP500, como o DAX, como o FTSE. Poderá replicar setores, por exemplo, o setor farmacêutico, por exemplo. Quem quiser estar exposto ao setor bancário, também replicar, portanto, o setor bancário, setor biotecnológico, setor do cannabis, etc. Portanto, há uma multitude de opções para quem negocia ETFs. Nós temos mais de 200 ETFs disponíveis na XTB para negociar. Ok. Pois, ouve-se realmente falar cada vez mais em ETFs e vê lá se eu entendo bem o que é. Um conjunto de gestores têm um fundo e esse fundo decide investir, por exemplo, num setor que acreditam que vai crescer nos próximos 10 anos, que são, sei lá, energias renováveis. Ok, a Tesla, a Volkswagen, a BMW estão todas a investir nisto. Em princípio vão precisar de um certo tipo de produtos, sejam as baterias. Então esse fundo começa a investir também em empresas e em produtos relacionados com essa indústria, é isso? Normalmente os fundos replicam, portanto, se for um setor de energias renováveis, terá em carteira empresas do setor das energias renováveis. Há sempre um top 5 holdings, as maiores empresas, e basicamente essa gestão poderá ser ativa ou passiva. Portanto, imaginemos que replicam, por exemplo, um subíndice do índice Stoxx 600, um subíndice de energias renováveis. Então, nesse caso, irão replicar as empresas do setor de energias renováveis, fazem parte do índice Stoxx 600 ou do SP500, por exemplo. Ou então poderão ter uma gestão ativa em que os próprios gestores do fundo, que está cotado via ETF, fazem então a gestão ativa do portfólio, comprando e vendendo ações desse setor em concreto. Okay. Mas a pessoa pode sempre consultar na descrição e no KID do ETF, que é o documento onde estão as informações fundamentais respeitando-se esse ETF. Qualquer pessoa poderá pesquisar o nome da gestora, por exemplo, Vanguard, e depois o nome do ETF, e vai ter a página do ETF onde consegue consultar a fact sheet e o KID, etc., onde estão todos os documentos e descrição do ETF. E nessa descrição consegue ver coisas como o custo que terá. Há sempre um custo, uma percentagem que varia entre 0.2 e 0.5, tipicamente, de gestão do fundo.
que é tipicamente muito mais baixa que os fundos de investimento, em que as taxas de gestão oscilam entre os 1,5% e 3%, 4%. Consegue consultar também qual é que é o setor em que investe, qual é que é a política de distribuição de dividendos, se é de acumulação ou de distribuição, quais é que são as empresas que estão no top 5 da carteira, qual é que é o tipo de gestão, se é ativa, se é passiva, tudo isso consegue ser consultado. Aquela, penso que a sigla é ARK, é também, se não me engano, um ETF. Exatamente, também é. E será possível que eu, enquanto novato ainda há uns tempos atrás, tinha, se não me engano, um investimento na Virgin Galactic, não é? Aquela empresa do Richard Branson de navegação espacial, não é isto? E eu penso que este ETF investiu na empresa ou criou um ETF só para viagens espaciais e a Virgin cresceu de repente num dia não sei quanto por cento. Portanto, também há este fenómeno de olhar para o que é que um certo ETF, um certo fundo está a investir, em que empresas, em que indústria, e com isso levar atrás uma série de... E perceber a tendência, exatamente. A mesma coisa quando foi criado o primeiro ETF sobre a Bitcoin, por exemplo, a Bitcoin também subiu imenso de valor. Ou quando a Tesla começou a comprar também criptomoedas para possibilitar fazer o pagamento dos seus veículos elétricos em criptomoedas, também levou à subida, à valorização das criptomoedas, nomeadamente da Bitcoin. Aqui é a mesma coisa. E porquê é que tu achas que a maioria das pessoas diz que as pessoas com um bocadinho mais de noção dos mercados financeiros e mais estudo e mais noção de gestão de risco, porquê é que essas pessoas escolhem os ETFs? É de facto um veículo mais seguro para investir? É, sobretudo, mais direcionado para investidores mais conservadores. Nós poderemos subdividir o tipo de perfil de risco entre investidores conservadores, moderados, agressivos e eu diria até dinâmicos numa última classe. E tipicamente para investidores conservadores / moderados, portanto, o ETF é um excelente investimento, porque tal como os fundos de investimento são ativos diversificados, portanto, em que investem em várias empresas, poderemos ter uma outra empresa a desvalorizar, que acaba por ser compensada pelos restantes que fazem parte do portfólio, tem custos baixos, são cotados em bolsa, possibilitam realmente uma diversificação setorial ou por país e, portanto, são realmente aconselhados para investidores mais conservadores, com menos tempo para analisar o mercado e que querem simplesmente rentabilizar o seu capital a longo prazo. Ok. Muito interessante. Portanto, aqui coloco-te uma pergunta, como nós costumamos fazer de um dos nossos seguidores, que é: achas que portfólios de investimentos apenas com ETFs são o suficiente para alcançar a independência financeira? Claro que isto é uma pergunta muito ampla. Ou os FIRE, Financial Independence to Retire Early? Isto é uma pergunta muito vaga, não é? Exatamente. Assim, os ETFs também possibilitam, eu disse há pouco que era mais direcionado para investidores de longo prazo, mas também possibilitam fazer trading de curto prazo. Ainda por cima, como o nosso pressário não tem comissões, portanto não é cobrada qualquer tipo de comissão, possibilita ao cliente comprar e vender o ETF no mesmo dia ou passado 2 ou 3 dias sem nenhum custo e, portanto, fazer trading de mais curto prazo. Para realmente atingir a independência financeira, eu penso que é possível com qualquer investimento. Aliás, se olharmos para o retorno médio dos últimos 3 anos, 5 anos dos ETFs, são todos, a maior parte deles, os que replicam sobretudo o mercado acionista, com retornos acima dos 50%, e portanto, sem dúvida que é possível atingir a independência financeira negociando em ETFs. Agora, quanto mais curto prazo negociarmos, quanto menor for o horizonte temporal, mais fácil será atingir a independência financeira, mas também mais difícil é obter um retorno positivo. Portanto, quem faz, por exemplo, day trading, em que opera, compra e vende no mesmo dia, seja forex, seja ações, seja matérias-primas, se tiver sucesso e ganhar dinheiro consistentemente, terá uma rentabilidade sempre superior a quem faz investimento a longo prazo, por exemplo. Mas qualquer um dos meios de investimento possibilita, como é óbvio, a independência financeira a longo prazo. Impecável. Nuno, e agora, para terminarmos aqui a nossa excelente conversa, tu que já estás há mais de 10 anos neste mercado, se pudesses dar um conselho a quem está agora a começar a investir, e claro, nós aqui nos nossos podcasts ou talks ou em qualquer um dos nossos meios de comunicação nunca damos conselhos financeiros sobre alguma particular ação, mas se pudesses dar, no geral, um conselho a quem está agora a começar, e tu já viste muita gente nestes últimos 10 anos a ganhar dinheiro, a perder dinheiro, a aprender, a criar grandes portfólios, qual seria o teu conselho para quem nos segue
e quer começar a investir. Ok. Antes de mais, começar por dizer que eu também perdi dinheiro, como toda a gente. Porque é que, no princípio, disseste que lias aqueles disclaimers a dizer que 70% das pessoas ou 80% das pessoas perdem dinheiro? Porquê? Porque a maior parte das pessoas, tal como eu, perdem dinheiro no início e acabam depois por desistir, contando então para a estatística das 70% ou 80% das pessoas que perdem dinheiro. Portanto, não dão continuidade e daí contarem como um investidor perdedor. Agora, é possível ganhar dinheiro nos mercados financeiros, não é fácil e, portanto, o meu conselho para quem está a começar é que, primeiro, estudem, aprendam, tenham formação, invistam em vocês. Depois, numa segunda fase, definam uma estratégia de investimento. Isto para quem faz mais direcionado para o curto prazo. Definir uma estratégia. Quando é que eu vou entrar no mercado? Não vou entrar só porque o meu amigo comprou e está a ganhar 40%. Não. Quando é que eu vou entrar e porquê? Qual é que é a percentagem de risco que eu vou arriscar em cada trade da minha carteira? Vou arriscar 1% da minha carteira em cada trade? Vou arriscar 2%? Vou arriscar 3%? Aí, como é óbvio, depende do nível da aversão ao risco de cada um. Depois de termos a estratégia e o money management, portanto, a gestão de risco da nossa carteira, então definir em que ativos é que vamos negociar. Eu vou negociar só em Forex, vou negociar em ações, vou negociar em ETFs, vou negociar em índices, em que é que vou negociar? E depois então temos a estratégia, a gestão de risco e a classe de ativos em que vamos negociar, testar a nossa estratégia numa conta de demonstração. Podem ter a conta real aberta, mas começar numa conta de demonstração. E depois estarem na conta de demonstração durante algumas semanas ou alguns meses, dependendo de caso para caso, né? Tenham mais ou menos tempo para se dedicarem, então aí sim começarem numa conta real com dinheiro que não precisem. Portanto, se 1000 euros para mim pode ser muito e para outra pessoa pode ser pouco, ou 10.000 euros para mim pode ser um valor pequeno e para outra pessoa ser muito. Portanto, dependendo de cada pessoa, começarem com um montante pequeno, relativamente pequeno para começarem, para testarem em ambiente real, mas dinheiro sempre que não precisem. Claro. E depois de estarem em ambiente real a negociar com esse dinheiro, com montantes pequenos, com volumes pequenos, então à medida que forem tendo ganhos consistentes, aí sim poderem ir reinvestindo, por exemplo, os ganhos, ou até ir reforçando a conta mensalmente ou trimestralmente para atingir uma carteira maior e com isso depois no longo prazo ter uma melhor performance e maior rentabilidade. Impecável, pá. Foi uma boa resposta, uma resposta bem composta e realmente foi um prazer ter-te aqui, Nuno. Acho que, sem dúvida, que tanto a Meu Capital como os brokers, as plataformas fidedignas que para a IA têm como objetivo que cada vez mais pessoas façam parte dos 15, 20, talvez, quem sabe mais à frente, 25% que não perdem dinheiro, que efetivamente ganham dinheiro, porque vão ser essas pessoas que estão a trocar produtos durante muitos anos. E, obviamente, para sermos transparentes com quem nos ouve, os brokers ganham quanto mais produtos se trocam e mais comissões são geradas também, imagino. Portanto, foi um prazer ter-te aqui connosco na Meu Capital a falar sobre poupar, empreender e investir. E obrigado. Até à próxima. Obrigado, José, pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma para ajudar realmente aqueles que estão a começar a entrar neste mundo dos mercados financeiros.